Querido irmão, querida irmã, bom dia. Hoje, segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum, dia 2 de agosto. Iniciemos a semana ouvindo e refletindo o Evangelho que a liturgia do dia nos propõe. E peçamos a Deus que Ele nos dê a graça de colocarmos em prática Sua palavra em nossa vida. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Esse lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de São Mateus, que acabamos de ouvir, nos diz que Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, que era o que ele tinha disponível naquele momento. Agradeceu a Deus e entregou pedaços aos discípulos, que distribuíram a comida à multidão. O que parecia impossível aconteceu. Em outras palavras, o milagre aconteceu. A comida foi mais do que suficiente. Terminada a refeição, os discípulos recolheram 12 cestos cheios com as sobras. Jesus nos ensina a pedir a bênção e a providência do Pai, para que os poucos recursos que possuímos sejam multiplicados, com fé de que já fomos atendidos. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes nos revela o poder que Deus possui sobre as dificuldades da nossa vida e como Ele age quando colocamos sob o seu olhar as nossas necessidades e as necessidades das pessoas com as quais convivemos. Quando o nosso objetivo é a partilha, Ele faz prosperar em nossas mãos o pouco que temos. Jesus se preocupa com as pessoas que o buscam. Aqueles homens, mulheres e crianças ali presentes tinham valor e importância para ele. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes mostra que o poder de Jesus é ilimitado. Ele é o Filho de Deus, com todo o poder de Deus. Com esse milagre,
Jesus também nos dá uma lição importante sobre a salvação. Jesus é o pão da vida, que dá vida ao mundo e mata toda a fome. Somente quem se alimenta de Jesus, pela fé, será salvo. E o alimento que Jesus nos oferece nunca acaba. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu desejo a você uma semana abençoada e que você tenha um mês de agosto na paz do Senhor.